Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter, informação exclusiva sobre busca do Inter por zagueiro. Também vamos falar da novidade no CT, afinal, quando Alan Rodrigues pode estrear com a camisa do Internacional? Zagueiro punido e novidades para o final de semana contra o São Paulo. Tudo isso você acompanha aqui no canal, depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Sem mais enrolação, bora falar de Inter. Muito boa noite a todos que acompanham aqui o canal Som da Repórter. Estou de volta para a gente falar do Internacional. Se você ainda não me conhece, seja bem-vindo aqui ao canal. E quero começar, pessoal, falando sobre uma informação exclusiva que apuramos hoje na quinta-feira, que envolve o Internacional. Informação que foi apurada em parceria com meu colega Caliel Dornelles, informação exclusiva da Rádio Bandeirantes, que é a seguinte: o Inter tentou a contratação do zagueiro Léo Duarte, ex-Flamengo e que está no futebol da Turquia. O jogador que, para quem não lembra, foi revelado pelo Flamengo, depois acabou sendo vendido para o Milan da Itália, não teve sequência nesse alto nível europeu, mas está na Europa. Desde então tem 29 anos, é um zagueiro bem interessante, pelo que eu lembro, no Flamengo. Porém, a negociação não teve nenhum avanço. Por quê? O clube turco fez uma alta pedida pela liberação do jogador e o Inter aí não topou, saiu do negócio. Mas, além deste nome que surge, e essa é uma informação importante por si só, mas além disso, mostra que o Inter ainda está no mercado buscando um zagueiro. E eu já havia alertado aqui a você que me acompanha com mais frequência no canal que sim, uma das buscas que seguem ainda no mercado é por um zagueiro, principalmente pelo lado direito. Por quê? O Inter hoje tem o Vitão pro lado direito e tem o Cleiton Sampaio. Os outros três jogadores atuam até mais pela esquerda. O Vitor Gabriel, o Juninho e o Mercado, que pode atuar dos dois lados, mas antes, quando jogava em dupla com o Vitão, jogava pelo lado esquerdo. Então o Inter busca mais um zagueiro para atuar pelo lado direito, para ser essa opção caso o Vitão ou seja vendido ou não atue em determinada partida, e Léo Duarte foi o nome buscado, sem sucesso pela direção do Internacional. Falando ainda sobre zagueiro, porque eu citei o Vitão e de fato ele não vai poder jogar neste final de semana a partida contra o São Paulo. Por quê? Nesta quinta-feira houve um julgamento no pleno do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que julgou o recurso do Internacional. Vocês vão lembrar que o Vitão foi punido com 2 jogos de suspensão do Brasileiro por conta daquela entrevista contra o Corinthians, onde ele fala contra a arbitragem. Pois bem, o Inter entrou com efeito suspensivo para que o Vitão tivesse condições de jogar enquanto o recurso não fosse julgado pelo tribunal. E isso estava acontecendo, o Vitão estava liberado para jogar. O recurso foi julgado nesta quinta-feira e não foi acatado pelo STJD, ou seja, o Vitão vai ter que cumprir a partir de agora os 2 jogos de suspensão contra São Paulo no fim de semana aqui no Beira-Rio e na outra semana, no outro final de semana, contra o Bragantino, jogo em Bragança Paulista. São as 2 partidas que o defensor estará de fora da relação de jogadores. Conversando com uma pessoa presente no departamento de futebol do Inter, o que me foi dito é: olha, nós ainda estamos tentando uma última cartada, um último recurso junto ao tribunal. Mas, pelo que eu conversei com pessoas do jurídico do Inter, é bem difícil que isso aconteça e a tendência mesmo é que o Vitão não atue nessas partidas, já começando agora no fim de semana. Para esclarecer, na Copa do Brasil está liberado, Vitão atua normalmente contra o Fluminense. Essa punição serve apenas para jogos do Campeonato Brasileiro. E aí o Roger vai ter que tomar uma decisão, se ele vai com Cleiton Sampaio ou com o Mercado. Da última vez que o Roger não teve o Vitão, que foi na partida contra o Vasco, que ele estava suspenso, a escolha foi pelo Cleiton Sampaio. Vamos ver se o Roger vai manter essa hierarquia ou se finalmente ele vai dar uma chance ao Gabriel Mercado.
E uma novidade apareceu hoje no CT Parque Gigante. Pela primeira vez, o uruguaio Alan Rodrigues treinou com a camiseta do Internacional, trabalhando já no CT. Nesta quinta-feira, reapresentação do elenco colorado, que contou principalmente com atividades físicas para os jogadores que começaram a partida contra o Fluminense e atividades com bola aí para os reservas ou jogadores que atuaram menos de 45 minutos. E uma pergunta que vocês já me fizeram nos comentários do último vídeo é quando o Alan Rodrigues vai ter condição de jogo. E a gente foi atrás dessa informação e conseguimos a seguinte resposta. Olha, o Alan Rodrigues vai precisar ainda de 1 a 2 semanas para estar nas condições ideais, 100% para estar em campo. Ou seja, descartem a possibilidade do Alan Rodrigues já ser relacionado para a partida contra o São Paulo. Isso não deve acontecer, o Inter ainda aguarda a publicação do nome dele no BID, o que ainda também não aconteceu, mas mesmo que aconteça na sexta-feira, ele não deve jogar contra o São Paulo. Ele também está fora da partida contra o Fluminense, por aspectos legais. O Inter não pode ter esse jogador na Copa do Brasil, não teve tempo hábil para inscrever o jogador, e a grande possibilidade, pessoal, de estreia desse jogador é realmente na partida contra o Bragantino, que antecede o duelo contra o Flamengo no Rio, jogo de ida pelas oitavas da Libertadores. Ou seja, existe uma boa chance do Alan Rodrigues já estar incorporado ao elenco à partida contra o Flamengo. Pode ser uma opção interessante para o técnico Roger Machado, mas como ele vinha de uma pré-temporada do futebol argentino, o futebol argentino ele utiliza o calendário europeu, então a metade da temporada deles é o começo do ano, futebolisticamente pelo menos falando. Então os jogadores eles estão naturalmente num ritmo mais desacelerado, tiveram férias aí longas e por isso o Alan Rodrigues ainda está abaixo dos demais jogadores do Internacional, mas dentro desse prazo aí de 10, 15 dias, ele deve estar 100% já para ser utilizado, até como titular, pelo técnico Roger Machado. Tá certo, pessoal? Gostaram do conteúdo? Por favor, se você ainda não conhece o nosso canal, siga nos acompanhando, 2 vídeos por dia falando de Inter, informações exclusivas, não é sempre que a gente consegue, mas estamos aí sempre tentando, na luta pelas informações, não é fácil, mas a gente faz esse trabalho com carinho para você aqui no YouTube. Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto amanhã no próximo conteúdo. Até mais!